Nós então vamos para a meditação da palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura da Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 20 em diante. Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém. O título desta mensagem é Enfrentando os desapontamentos, enfrentando as decepções, enfrentando as desilusões. Você sabe o que é um desapontamento? Desapontamento é uma expectativa frustrada. Desapontamento é uma expectativa não concretizada. É uma decepção, uma desilusão. A decepção, meu irmão, minha irmã, talvez seja uma das dores mais intensas que podemos sofrer, porque a decepção, deriva das expectativas que depositamos em algo, em pessoas nas quais confiamos,
de quem gostamos, de quem esperamos lealdade e fidelidade. Quando esperamos algo, quando confiamos em alguém, esperando lealdade, fidelidade, e isto não ocorre da maneira da nossa expectativa, surge então o desapontamento. O que você faria numa situação de desapontamento? Nós sabemos que no texto em que nós acabamos de ler, aqui em Atos, em Êxodo capítulo 15, está relatando um fato que aconteceu com o povo de Israel, depois que eles saíram do Egito e o Senhor abriu o mar vermelho e eles estavam felizes, contentes. Miriam e as mulheres cantavam, dançavam, glorificavam a Deus pela grande vitória alcançada. E agora, Moisés, seguindo a orientação do Senhor, convoca o povo para sair da beira do Mar Vermelho e entrar no deserto de Sur, para irem, para caminharem para a terra prometida, para a terra que o Senhor tinha designado para o seu povo. Portanto, era um momento de alegria, de contentamento pela vitória alcançada, e agora iriam iniciar a jornada para a terra de Canaã. Quase 2 milhões de pessoas marchando da terra da escravidão para a terra da bênção. E diz aqui o texto bíblico que eles estavam já peregrinando por 3 dias pelo deserto sem encontrar água. O primeiro dia passou como uma novidade. Era tudo novidade. Estamos caminhando para a terra de Canaã, para a terra da bênção, e era tudo novidade, era tudo alegria. Mas no segundo dia, no terceiro dia, os seus cânticos se transformaram em lágrimas. Os cânticos agora se transformaram em suspiros, porque eles haviam deixado a terra do Egito, o verde da fertilidade do rio Nilo, grande quantidade de água, e agora enfrentavam o silêncio do deserto e estavam procurando água e não encontravam água para saciar a sua sede. Caminhavam do mar para a terra de Sur. Sentiram sede. Ao longo daquela fila de quase 2 milhões de pessoas, ouviu-se a notícia de que havia água abundante. Alguém encontrou uma fonte de água logo adiante. A notícia se espalhou, as gargantas ressecadas e os pés cansados se apressaram para a fonte de água. Os primeiros que se ajoelharam à beira daquela fonte de água e levaram à boca, sentiram o gosto amargo. Aquela fonte produzia águas
amargas. E então veio a decepção, então veio a angústia, então veio a decepção do povo. E agora aquela expectativa de encontrar água potável naquela fonte foi frustrada. Uma decepção, uma desilusão. E o povo então, diante daquela situação, se esqueceram da bênção do Senhor, se esqueceram que há 3 dias atrás estavam alegres, glorificando a Deus pela grande libertação, pela passagem pelo Mar Vermelho. Agora este povo estava desiludido e estavam murmurando contra o seu líder, contra Moisés. Meu irmão, o que você faria? O que você faz quando as coisas dão errado na sua vida? O que você faz quando as águas são amargas? As águas que você pensava que seriam águas doces, boas, potáveis. Quando você vai beber, observa que as águas eram amargas, que as coisas não ocorreram da maneira que você esperava. O que é que você faz? Você murmura, você se levanta contra Deus, você tem o desejo de voltar à velha vida, como os israelitas desejaram voltar ao Egito, à escravidão, para beberem as águas do rio Nilo. E nesta manhã, então, eu quero compartilhar com os ouvintes algumas sugestões para quando o desapontamento vier. Algumas sugestões para quando nós passarmos por uma decepção, tivermos uma expectativa não concretizada, como nós devemos agir. A primeira sugestão, meus irmãos, diante do desapontamento, diante de uma desilusão, procure descobrir o que está por trás do desapontamento. Procure descobrir qual é o propósito de Deus no desapontamento. Nós lemos aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara. Lendo aqui o texto, o capítulo 14, o capítulo 15, nós percebemos claramente que por todos os caminhos de Canaã, Deus não cessou de provar o seu povo para o seu próprio bem. Observamos aqui na leitura bíblica que Deus estava conduzindo o povo desde a saída do Egito. O Senhor estava orientando o povo com uma nuvem, com uma tocha de fogo. O povo não estava desorientado, estavam sendo conduzidos pelo Senhor. Como pode ser conduzido por Deus? E agora surge então este desapontamento. Quando vem o desapontamento, quando vem a desilusão, precisamos descobrir o propósito de Deus para nós, pois nada do que Deus faz deixa de ter um propósito.
E diz aqui o texto bíblico, versículo 25, versículo na parte final. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Aquela situação que o Senhor permitiu que o povo passasse, tinha um objetivo. Deus queria provar o seu povo. Deus queria testar o seu povo logo no início da peregrinação para a terra prometida. Deus queria dar ao povo estatutos, uma ordenança. E ele então estava por trás daquele desapontamento, aquela situação que foi para o povo uma desilusão, tinha um propósito. Deus queria trabalhar na vida do povo que estava saindo do Egito. Meus irmãos, diz a Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente você já leu Romanos capítulo 8, versículo 28, e eu quero ler para você. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Até as águas amargas que surgem na nossa caminhada contribuem para o nosso bem, contribuem para a nossa vida espiritual. Há coisas que acontecem conosco e que na hora nos deixam sem ação ou completamente desapontados. O que Deus está querendo nos ensinar é que Deus permite que essas situações aconteçam para aperfeiçoar a nossa fé. Só a partir desta descoberta é que podemos transformar os desapontamentos em bênçãos para a nossa vida. Portanto, meu irmão, diante da desilusão, diante da decepção, diante de um desapontamento, procure descobrir qual é o propósito de Deus. Procure descobrir o que está por trás do desapontamento. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus tem caminhos na tormenta. Deus tem caminhos, Deus tem bênçãos na hora da tristeza, da angústia, da decepção, do desapontamento. Lá no livro do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, está escrito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, que possamos entender que Deus tem caminhos na tormenta, na tempestade, no desapontamento. O Senhor tem algo para nos ensinar. A segunda sugestão que apresentamos aos irmãos: na hora da decepção,
procure descobrir corretamente a pessoa que está por trás do desapontamento. No momento em que estamos passando por uma decepção, as coisas ficam turvas, não temos uma clareza da situação e podemos culpar o inocente, podemos falar aquilo que não é correto, podemos tomar atitudes erradas, porque o coração está ferido, o coração está dilacerado de dor, podemos tomar atitudes erradas e precisamos descobrir corretamente o que está por trás do desapontamento. Normalmente, meus irmãos, somos nós é que estamos por trás do desapontamento. Normalmente, na vida do cristão, é Deus que permite para nos ensinar alguma coisa. Vamos ler aqui o versículo 24, Êxodo capítulo 15, versículo 24. Diante daquela desilusão, daquela decepção de procurar água e as águas serem amargas, o que é que o povo fez? Versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Diante daquela situação, criticaram o seu líder, apontaram que o líder, Moisés, o libertador, o homem que Deus levantou, o homem usado por Deus, erradamente atribuíram a ele a culpa daquela situação. Quando há um desapontamento, quando há uma frustração, a murmuração é contra a pessoa que está mais perto de nós. Embora ela não seja necessariamente a pessoa culpada. É certo que alguns desapontamentos acontecem como resultado das ações de outras pessoas, mas outros desapontamentos decorrem de nossas próprias ações, dos nossos próprios erros. Normalmente, nós somos os culpados e nós precisamos reconhecer que às vezes somos culpados e causadores de tragédias em nossas vidas. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós criamos problemas para nós mesmos. E o que é que nós fazemos? Procuramos culpar os outros. Nós encontramos Paulo diante de uma situação de desapontamento, diante de uma situação que ele não estava compreendendo. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 em diante, Paulo teve uma revelação e recebeu um espinho na carne. Porque Paulo recebeu aquele espinho na carne? Para não se gloriar. Provavelmente ele começou a achar que era o melhor. E Paulo orou para que o Senhor tirasse aquele espinho, aquela situação.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 8, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 vezes ele orou e não recebeu a resposta. Poderia ter ficado decepcionado. Ele era o motivo, a causa daquele espinho, a sua tendência a querer se gloriar foi a causa daquele espinho. E ele orou, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aquela situação foi colocada por Deus para que ele não se gloriasse das revelações que o Senhor tinha dado para ele. Portanto, meu irmão, procure descobrir corretamente a pessoa que está por trás do desapontamento. Normalmente somos nós. Normalmente o Senhor é que está agindo desta maneira para trabalhar na nossa vida, como aconteceu com este povo no deserto e como aconteceu com o apóstolo Paulo. Terceira sugestão: procure empregar o processo de Deus para superar o desapontamento. O que fazer diante da decepção? O que fazer quando o coração está ferido? Murmurar? Entrar numa caverna como Elias? Ou buscar a solução em Deus? Procure empregar, procure fazer aquilo que a Bíblia ordena. E nós encontramos aqui no versículo 25 de Êxodo capítulo 15, o povo murmurou contra Moisés. O que é que Moisés fez diante daquela situação? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Como devemos fazer? O que devemos fazer? Procurar empregar o processo de Deus para superar o desapontamento. Fazer como Moisés fez, clamou ao Senhor. Primeira coisa a fazer, meu irmão, minha irmã, clame ao Senhor por esta situação. Segunda coisa, ouvir a voz do Senhor. Ele clamou e o Senhor falou com ele. E o Senhor apresentou uma solução para ele. Que ele lançasse um pedaço de madeira, um lenho, sobre as águas, e as águas se tornaram doces. Então Moisés clamou, Moisés ouviu a voz do Senhor, e ele seguiu a orientação do Senhor, e assim o Senhor deu vitória para ele, veio a solução, e eles venceram o desapontamento, venceram a decepção. Então, meu irmão, chegou o momento de você clamar,
chegou o momento de você orar, chegou o momento de você ouvir a voz do Senhor, chegou o momento de você seguir a orientação do Senhor. Deus tem o alívio para você que está com o coração ferido, magoado, decepcionado e amargurado. A segunda sugestão que damos para você que está nesta situação: procure entender que depois do desapontamento, depois da amargura, depois da tristeza, da decepção, Deus coloca um oásis de refrigério para você, meu irmão, minha irmã, em pleno deserto. O desapontamento, as águas amargas são passageiras. Quando você clamar a Deus, quando você ouvir a voz de Deus, quando você seguir as orientações do Senhor, as águas vão se tornar doces. E além disso, Deus vai colocar um oásis de refrigério para você. Veja o que aconteceu depois desta situação. Versículo 27. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Em Mara as águas eram amargas, uma única fonte de águas amargas. Moisés segue a orientação do Senhor, e agora Deus transforma aquelas águas amargas em águas doces. E depois leva o povo para Elim. E ali agora não havia somente uma fonte, 12 fontes de água, 70 palmeiras. E ali o povo se acampou e recebeu o refrigério. Meu irmão, os desapontamentos não são permanentes, são temporários. E eu pergunto, como está sua vida nesta manhã? Talvez você tenha vivido amargurado, decepcionado. Talvez você tenha desapontamentos na área da saúde. Talvez você tenha desapontamentos na área estudantil, profissional, emocional, familiar. Procure descobrir a causa de tudo isso e empregue o processo de Deus para vencer o desapontamento. Encontre paz nas águas amargas de Mara. Aqui o Senhor apresentou um lenho. O lenho não tinha valor algum aos olhos da razão humana. O lenho era desprezível naquele deserto, mas quando ele foi lançado nas águas, conforme a orientação do Senhor, aquilo que era desprezível foi o meio de Deus transformar aquelas águas amargas. E nós vemos aqui, meus irmãos, algo profético. Este lenho aponta para Jesus Cristo. Ele transforma o amargo em doce. Ele é o alívio para o decepcionado e amargurado. Ele é a solução definitiva para a sua vida. Encontramos em Isaías capítulo 53, versículo 2, que este lenho
sara as águas amargas. Diz assim, Isaías 53, versículo 12. Vamos ler o versículo 1 também. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui está profetizado em Êxodo capítulo 15, versículo 25, que este lenho pode representar o Senhor Jesus Cristo, sem formosura, sem beleza, mas quando ele é colocado dentro de uma situação, dentro de uma vida, ele transforma as águas amargas em águas doces. Portanto, meu irmão, continue confiando no Senhor, clame ao Senhor neste dia, para que o Senhor possa tirar você desta situação. Jesus Cristo é a resposta para a tua amargura. Jesus é a resposta para a tua decepção. Ele é o refrigério para o teu coração amargurado e ferido. Receba neste dia o refrigério do Senhor Jesus Cristo. Ele transforma as águas amargas da tua vida em águas doces. Que Deus abençoe a todos. Amém.